Tudo bom com você? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a cobrança das consultas do tarô. Antes de iniciar nesse assunto, eu quero mostrar para você de uma maneira rápida minha coleção de decks. Esse daqui foi o primeiro, é um tarô de Marsella. Não vou entrar muito nas explicações das diferenças, porque não é esse o objetivo. Esse daqui é um Rider-Waite-Smith clássico, ele veio da Inglaterra. Esse daqui é um tarô Murcha, a gente fala Murcha, mas a pronúncia correta é Murra. Ele é idealizado por um conjunto de artistas italianos e, se eu não me engano, ele é produzido de fato na Itália. E esses daqui são as cartas relacionadas, são os oráculos do xamanismo. Esse daqui são as cartas xamânicas e essas daqui as cartas do caminho sagrado. Não acho que o tarólogo tenha que se justificar dizendo, eu investi, porque a questão não é o investimento que ele faz, e sim o tempo que ele doa para outra pessoa. Então, se a gente pensa nesse tempo de doação que a outra pessoa está fazendo, a gente traz esse entendimento de que o tempo que é doado para outra pessoa nesse atendimento, é isso que precisa ser remunerado. Da forma como vai ser remunerado, isso não é relevante, cada um decide sobre si. Inclusive, até mesmo quem não cobra, quem decide por não cobrar, isso é uma questão completamente íntima e impessoal. Mas o problema, muitas vezes, surge quando aquela pessoa que não cobra traz determinados questionamentos, como eu tenho visto nos grupos de tarólogos que eu faço parte, principalmente no Facebook. Muitas pessoas trazendo essa discussão, se a cobrança é lícita ou se não é lícita. E o que eu percebo, para além do investimento, para além dos livros, para além dos tarôs que a gente compra, é importante a gente pensar na origem dessa ideia de caridade. De onde vem essa ideia? O que é que leva? Qual foi o primeiro momento onde se surgiu esse entendimento de que práticas espiritualizadas deveriam ser feitas de graça? E aí eu percebo que isso acontece na formação, na chegada, na verdade, de algumas doutrinas relacionadas à espiritualidade aqui no nosso país. Acredito que no início do século passado. É interessante pensar que esses mesmos postulantes dessa nova doutrina religiosa na época, eles traziam esse questionamento sobre a cobrança. Mas, assim, esse questionamento, ele só era feito para trabalhos, para atividades de cunho espiritual relacionadas a religiões de matriz africanas, por exemplo, ou similares. Por que, por exemplo, esse mesmo movimento não questionou ou não trouxe como questionamento o pagamento do dízimo nas igrejas, os valores que todo mundo sabe que você paga quando você casa, que você paga quando você batiza, porque justamente esses questionamentos eram só para determinadas linhas e não para outras. E isso me fez pensar muito, e a partir desse pensar, eu comecei a pesquisar como eram essas relações entre denominações espiritualistas e outras denominações religiosas dentro de outros países que, porventura, não tinham uma tradição de costumes espiritualistas ligados à cultura de origem africana. E eu vi que nesses países não existe esse entendimento de que, como se diz aqui, que o que lhe é dado de graça aos outros, você tem que dar de graça, é um negocinho mais ou menos assim, não sei aonde isso está escrito. E o que eu percebo em outros países é que as práticas, elas são, na verdade, cobradas. Ou seja, é endêmica do nosso país essa ideia de que eu me destaco, eu me coloco como uma pessoa superior àquela outra pessoa que cobra. E, inclusive, isso
Ainda tem-se essa ideia de que a pessoa que cobra por determinados trabalhos, ela tem uma propensão a não ser verdadeira, a estar pensando só no dinheiro. E eu acho muito interessante como isso é muito relativo ao nosso país, e é relativo ao nosso país por quê? Pela grande contribuição extremamente louvável, extremamente linda da cultura de raiz africana aqui no nosso país. E a gente vê que esse entendimento ele também é permeado por preconceitos. E a partir disso, eu trago esse pensamento para vocês. Será que essa ideia que às vezes está aí, e que até para mim, até eu, quando comecei a atender profissionalmente, eu senti uma dificuldade muito grande de cobrar, justamente por conta desse policiamento que a gente mesmo se faz. Será que eu estou sendo leviana? Será que eu estou traindo a minha espiritualidade fazendo isso? Quando, na verdade, a partir do momento que eu comecei a fazer os jogos em troca de valores, mesmo que inicialmente foram valores pequenos, eu comecei a me sentir energeticamente muito melhor. Por quê? Porque dinheiro é energia. Porque na vida a gente precisa aprender a trocar e não a doar sem receber. Por que, por exemplo, é muito tranquilo para alguém que trabalha mediunicamente uma vez na semana, durante 3 horas no máximo, durante essa semana, julgar ou fazer um juízo de valor de alguém que, como eu, dedica a própria vida a atender, que faz 5, 6 atendimentos ao longo do dia. Eu transformei isso como minha fonte de renda e algo que eu gosto muito de fazer. Então, assim, será que é lícito fazer essas comparações? Será que não era melhor que cada um seguisse o seu caminho sem colocar determinados juízos de valor? Isso sem falar que esse juízo de valor também relacionado com essa ideia do dinheiro, de que o dinheiro é sujo, de que existe uma dicotomia entre o profano, o material e o sagrado, o espiritual. Será que isso não é uma contribuição muito triste de alguns conceitos religiosos milenares que estão encravados no nosso entendimento? Então, assim, trouxe tudo isso aqui para a gente pensar um pouco, senti a necessidade de falar um pouco sobre isso, de trazer para vocês esse entendimento que muitas vezes determinadas verdades que a gente traz dentro da gente, elas são calcadas em mentiras e em preconceitos, tá bom? Até mais.